Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Apocalipse, revelando as profecias. Apocalipse capítulo 13, as bestas proféticas e o fim. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta semana maravilhosa que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar as verdades de toda a tua palavra. Tudo para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Apocalipse 13. As duas grandes bestas. No capítulo 12, vimos a origem do pecado e o início do conflito no céu, ataques de Satanás a Cristo, perseguição à igreja nos séculos seguintes e a guerra final contra os remanescentes de Deus, que vai ser o versículo 17 que acontecerá no futuro. Água significa povos. Besta, animal. Daniel 7, verso 17, poder, rei ou reino. Verso 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Exatamente. As 7 cabeças são... o poder é Roma, né? O capítulo 12 e o capítulo 13, o mesmo poder, que é o dragão, Satanás. Quem é a besta com 7 cabeças e 10 chifres do Apocalipse? São os 7 reis e a renúncia papal. Quer dizer, as 7 cabeças, né? Que são os 7 reis. A renúncia papal está no capítulo 17 de Apocalipse. Vou trazer aqui. E os 10 chifres são os 10 reis que se levantarão da terra, né? Os 10 reis mundiais que vão ajudar a besta, né? Que vão se alientar à besta na grande tribulação. O primeiro reino mesmo, né, que está aí, número 1, de verde, é os Estados Unidos, Canadá e México, que teve a Copa do Mundo agora recente. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui está uma representação de Daniel 7. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. A vinda desse equínio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. E piedosamente, subindo ao trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro diante de qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. No American Catholic Herald, de abril de 1911. Quer dizer, tá vendo? E se curvaram mesmo, reis e rainhas, pessoas importantes se curvaram ao papado. Tratado de Latrão, 1929, Cidade do Vaticano, Santa Sé. Constantino, o primeiro que decretou o decreto dominical. O Império Persa. O que fazia pés como os de leão? Tem o poder, né? Era o Império Persa, os medos persas. O que eles adoravam? O que eles praticavam? O mitraísmo, adoração ao sol. E o que tem e que tem no ostensório do Papa? O sol, adoração ao sol. E eu me arrependo muito de ter me ajoelhado a isso, como se diz, em missas. Hoje eu me arrependo, como se diz, que eu não sabia, não era
inteligente hoje como eu sou, ao saber. E se parece com o leopardo, é a adoração de imagens que tem na Grécia, ou panteões de deuses. Aí está, a adoração de imagens na igreja. E, e, e o segundo mandamento fala, não farás imagens para ti, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Como se diz, não farás imagens. Mas o que eles fizeram? A Igreja Católica cancelou o segundo mandamento, mudou o quarto mandamento para o terceiro, que lembra-te do dia de sábado para santificar. Eles mudaram para guardar domingos e festas, e anulou o segundo mandamento, tirou do mandamento. E a pretensioso, que a boca como de leão, uma pessoa pretensiosa, eu mando em mim, nem meu pai nem minha mãe mandam em mim, ninguém manda, eu faço o que eu quero. É o slogan da pessoa, é a pessoa pretensiosa. Era a Babilônia, meu reino nunca vai acabar, é eterno. E passou, veio aos medos e os persas, acabou a Babilônia. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez? Mudou as leis, mudou do sábado para o domingo. Eles mesmos mudaram. Eusébio, vida de Constantino, a fim de tornar o cristianismo mais atrativo aos gentios, os sacerdotes adotaram as vestimentas exteriores e ornamentos usados pelos pagãos em seu culto. Papa Gregório, destruí os ídolos, nunca os templos, perigos com água benta. Ponde neles relíquias, e deixarei que as nações adorem nos lugares em que estão acostumados a fazê-lo. Cardeal Barônio. A Santa Igreja foi permitida apropriar-se dos ritos e cerimônias dos pagãos em seu culto idólatra, desde que ela, a Igreja, os expiasse mediante consagração. Quer dizer, Constantino igual paganismo, cristianismo, pontífice máximo, pontífice pontis fascio maximus, o maior fabricante de pontes. 375 depois de Cristo, Constantino. Verso 3. E uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Para mim, nesse texto, uma das cabeças, se fosse esse poder todo, seria: eu vi de suas cabeças como ferida de morte. Eu vi de suas cabeças como ferida de morte. Ferida de morte. Mas o ferimento mortal foi curado, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Que seria, em 1798, com a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte, eu, historicamente, não vi aclamações do povo, falando que pena que o Papa foi preso, que não sei, acabou o poder papal. Não teve aquela aclamação. O que teve foi, para mim, o atentado que foi de 1981. Eu não era nascido, mas buscando na história, a aclamação foi aí, que durante um cortejo, o Papa João Paulo II sofreu um atentado. E teve aclamação, teve choro. E a ferida foi curada. E o Apocalipse é de 1844 para cá. Então, o contexto, não estou distorcendo, estou mostrando a verdade. Quem está distorcendo é que prega. A igreja adventista que prega o Apocalipse, que tenta enganar, eu mostro a verdade. E a ferida foi curada. E ele perdoou até o seu atirador, até quem tentou matá-lo. E toda a terra seguiu a besta.
Olha a multidão que seguiu a besta, como se diz. Não tem como distorcer o povo de Deus. É dizer a verdade. É só você entender a profecia. Não é difícil. E o verso 4, que líderes perguntam, que seguem a besta e perguntam. Líderes de religiões, presidentes, generais, todos se apresentam diante do Papa. E eles perguntam. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é com a besta? Quem pode guerrear contra ela? Quer dizer, essa é a pergunta. Quem pode guerreá-la? Difícil, né? Ninguém se opõe a ela. Publicações da Igreja Romana. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. De princípio a fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Católica e Pretzel, de 25 de agosto de 1900. Quer dizer, aqui fala que a igreja mudou, que não tem coisas bíblicas, que não tem uma publicação bíblica ali. A própria igreja mudou, a pretensão, pretensiosa. E eu já lancei aqui no meu canal. Se alguém tem uma única versão ali da Bíblia que fala que que tem um domingo ali, a mudança do sábado para domingo ali, que tem se falando que o domingo é o dia santo, que é o dia de adoração, que Deus mudou do sábado para o domingo, que ele tinha relatado em Gênesis. Não tem. Tem 106 menções de sábado lá na Bíblia Sagrada. E nenhum de domingo, que fala que Deus mudou o dia de sábado para o domingo, que seria o dia de adoração. Não tem. Ninguém hoje. Faz tempo que eu fiz esse desafio. Ninguém nos comentários falou, porque não tem. Foi a Igreja Católica que transferiu esse descanso para o domingo, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. Quer dizer, olha só, ainda no verso 4, Êxodo capítulo 15, verso 10. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Miguel, quem é como Deus? Miguel é um nome de guerra de Jesus Cristo. E ele é Deus. Versos 5 e 6. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, que foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Quer dizer, 1260 dias, 3 anos e meio, literais, não é mais profético. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e os seus tabernáculos que habitam no céu. Mateus 23, verso 9. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Quer dizer, o nome Papa em italiano é pai. Quer dizer, e falam o Papa, quer dizer, o pai. E Mateus está falando aqui que o pai é só a Deus. Blasfêmias. Pai, em Mateus 23, verso 9. Pretensão de perdoar pecados. Atos capítulo 8, versos 20 a 23. Marcos capítulo 2, verso 7. Quer perdão? Ajoelha-se no chão e ora a Deus. E pede perdão a Deus. Não em confessionário para padre. Nomeou-se cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Efésios 5, 23. Permite que se ajoelhe diante dele. É somente a Deus se reverenciar, a se ajoelhar em adoração. Atos capítulo 10, versos 25 e 26. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Capítulo 22, versos 8 e 9. Quinto Concílio de Latrão, 1512. Papa Júlio II. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o governador, tu és o esposo e finalmente tu és o outro Deus na terra. Que eu sei, pastor é Jesus Cristo. Médico também Jesus Cristo. Governador de toda a terra, que comanda a terra,
Jesus Cristo, quer dizer, falando do Papa, sacerdote Filis Dei, Sacratismo Dominius Noster, Angustius, quer dizer, é o nome que o Papa se denominou, mentira. Papa Pio VII, Concílio do Vaticano, 1869 a 1870. Infalível, quer dizer, olha só, o nome de blasfêmias, né? O Papa Romano não ocupa o lugar de um mero homem, senão o verdadeiro Deus neste mundo. Olha só a blasfêmia. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode mesmo modificar, explicar ou interpretar as leis divinas. Olha só, que coisa. Olha a blasfêmia. O sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando ao dizer: Ego te absolvo, eu te absolvo, perdoo. Ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a onipotência de Deus. Por isso o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. Olha só. Quer dizer, é igual que eu falei de ajoelhar agora. Você se ajoelha somente a Deus para pedir perdão ao Salvador. E não a um mero homem que também é pecador. Quer dizer, ele ter o poder de perdoar pecados, olha a blasfêmia disso. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não tem outro, é somente Ele. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Exatamente. O homem da iniquidade e o filho da perdição, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E é o próprio Papa sustentando-se como se fosse Deus. É exatamente. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Verso 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. João 16, verso 2. Expulsar-vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazerem serviço a Deus. Quer dizer, Inquisição papal, que eles mataram os que estavam com a Bíblia debaixo do braço. Não mataram assassinos, bruxos, não. Mataram os que estavam com a Bíblia debaixo do braço. Os huguenotes, os waldenses, e vários reformadores também, como John Wycliffe, John Hus, como se diz, John Wesley. E na Roma imperial, né, de Nero, que matou milhões de cristãos. Vista pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente da maneira como ela ocorreu na Espanha, pode ser classificado somente um dos mais negros capítulos da história da Igreja. Em 1252, o Papa Inocêncio VI sancionou a aplicação de tortura por autoridades civis e a hereges, e a tortura veio a ter um lugar reconhecido por procedimentos das cortes inquisidoras. Nova Enciclopédia Católica, olha só. A própria católica está falando, hein? Mesmo depois da prisão do Papa Pio VI em 1798, em 1800 ali, 1806, 1807, ainda tinha Inquisição. Continuaram com a Inquisição papal. Mataram, principalmente na Espanha, em Portugal, mataram muitos cristãos. Você pega na história, mesmo com a prisão do Papa Pio VI, da era papal. Verso 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, serão os que aceitarem o selo da besta, que quando se fechar a porta da graça, eles, antes de fechar a porta da graça mesmo, com a aceitação do selo da besta, quer dizer, os 144 mil vão vir para a última pregação da terra, o último evangelho será pregado, e as 3 mensagens angélicas serão pregadas,
E quem aceitar, receberá o selo de Deus. E quem não aceitar, o selo da besta. E já não vão estar escritos no livro da vida. O livro da vida, que são relatadas todas as coisas. Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas capítulo 10, verso 20. Versos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Exatamente. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, se não deixe de escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Papa Pio VI. General Louis Berthier, que prendeu o Papa Pio VI. E está vendo hoje pessoas sinceras assistindo uma missa, que não passa nem na cabeça delas, na imaginação, o que esse poder afligiu no passado. E o que aflige ainda hoje, como se diz. Hoje não tanto, mas vai atingir agora no futuro. Mas é como se diz assim, é difícil você esquecer as marcas, né? De você esquecer as marcas do passado. Do que esse poder fez. Nós que somos pregadores, que mostram a verdade, é difícil esquecer do que aconteceu. Dói em mim hoje do que aconteceu com John Hus, John Wycliffe, que tentaram fazer com Martim Lutero, mas não conseguiram. John Wesley, dos reformadores. Pedro Valdo. Aí está, os reformadores. Olha só, imagens de escultura na frente do Vaticano. E a Bíblia proibiu. Verso 11. Então viu outra besta que saía da terra, com 2 chifres como os cordeiros, mas os que falava como o dragão. Quer dizer, protestantismo, Estados Unidos, que recebeu os pais peregrinos em 1620, que lá em Massachusetts, que tem até uma pedra mostrando 1620. Os pais peregrinos fugindo da perseguição papal, fugiram na Inglaterra e foram para a América. Roma papal com Roma pagã e Roma papal, sistemas de religião falsa. Que saía da terra, Estados Unidos, como tem a besta que saiu do mar, povos, multidões, línguas e povos. A besta que sai da terra é uma terra pouco povoada, como se diz. Após 1798, Estados Unidos. Ana Bainon, crescer como planta. Uma silenciosa semente crescemos a ponto de chegarmos a ser um império. Eles fizeram uma relação, né, sobre esta planta. Extensão do Progresso dos Estados Unidos. Olha só, primeiro território concedido aos Estados Unidos, 1776, que foi o dia da proclamação do Estado, até 1913 e hoje, olha só como cresceu. Começou lá de baixo, do zero, e foi crescendo, né? 200 vezes, olha só, 100 milhões. Atividade industrial nos Estados Unidos. Extensão do progresso dos Estados Unidos, nação mais rica do globo. Riquezas minerais, agrícolas, pastoris e indústrias. Comércio universal. Poder militar entre os grandes potências. População. Olha só como cresceu muito os Estados Unidos. Liberdade, os 2 chifres são liberdade civil e liberdade religiosa. Certo? Uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação.
Nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Eram o comentário dos presidentes. Deixa nós como o Estado civil e eles como Estado religioso, como se diz, com coisas religiosas. Não vão misturar-se. Ele tem que nos respeitar e nós respeitamos a eles. Era o lema dos presidentes americanos. Aí está, 29 meses Jesus, o Cordeiro, né? E voz do dragão, intolerância e perseguição. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e a todas que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Roma papal. Outubro de 1951. Presidente Harry Truman. Falando de 1950, no concílio dentro do Pentágono, dentro da Casa Branca, tinha homens que estavam em uma reunião. E durante essa reunião, um membro se levantou e falou: por que nós não fazemos uma aliança com Roma? Outras pessoas se levantaram da mesa e começou a confusão. Jamais faremos fazer uma aliança com o poder que matou nossos pais, que durante a história da Idade Média matou milhões de cristãos. Recebemos um povo séculos atrás aqui em nossa nação. Como vamos fazer aliança com um poder matador? Um poder perseguidor? E quando o Papa João 23, não, acho que foi o Paulo VI, né? O Paulo VI levou um ostensório lá a Roma, um monumento, né? Um obelisco. Eles quebraram o obelisco, não aceitaram o presente do Papa. E em março de 1984, anos depois, o presidente Ronald Reagan, a William A. Wilson, 81 vezes 13, ele visitou o Papa João Paulo II, fez aliança com Roma. Ali já começou a decadência dos Estados Unidos. Protestantes fundamentalistas, Igreja e Estado, organização maioria moral, regulamentações morais pelo Estado. Verso 13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra, à vista dos homens. Isso é um simbolismo, né? Vai acontecer coisas inimagináveis para enganar a população. Terra das maravilhas, terra da ciência, da invenção e da produção em massa, do aprendizados da cura, da velocidade e do glamour inesperável. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Mateus 24, 24. Espiritismo das irmãs Fox, que muitos falam ali aconteceu no século XIX. Mas eu vou além disso. Concordo que começou ali com as irmãs Fox, mas volto desde o princípio, que para mim o espiritismo começou lá no Jardim do Éden. E muitas pessoas ficam assim, mas como? O que tem a ver o pecado de Adão e Eva com o espiritismo? Aí eu explico para as pessoas. O que o espiritismo prega?
imortalidade. O que Deus prega na Bíblia? Mortalidade, que somos mortais. E em Ezequiel fala: toda alma que pecar, a alma morre, e a nossa alma é mortal. O Espiritismo prega que é imortal a alma. O que Satanás falou para Eva? Eva falou: deixa eu voltar. O que Deus falou para Adão? De toda árvore você comerás, mas não comerás da árvore que tem do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que delas comerdes, certamente morrerás. Para mim já decretou essa aplicação, essa autoridade. E Eva falou isso para a serpente, que era Satanás, e falou: certamente não morrereis se você comer, porque delas abrirá os seus olhos acima do Deus. Quer dizer, ele queria se assentar acima de Deus e tentou Adão e Eva para fazer a última aplicação. E o que ele falou? Certamente não morrerás. E o que o Espiritismo prega? Que a alma conversa com a pessoa, os mortos ficam vagando. Não ficam, estão debaixo da terra. A pessoa vai lá, uma pessoa sincera vai lá, conversa, falar para médium, puxar o espírito de volta para conversar com ela uma questão que não foi relatada aqui em vida. E a pessoa acha que vai conversar com seu parente, mas não é. Igual Eclesiastes fala, a alma que morre, ela não tem jaz de nada, não tem mais o pensamento em si aqui na vida. Esqueceu-se tudo, apagou-se, como se desliga o computador, apaga tudo. É a nossa mente. Não tem coisas de nada mais para pensar. Não tem mais conhecimento de nada. É jaz ao esquecimento. E quem aparece? Demônio. Aparece personificando a pessoa. Mentira. E a pessoa, sendo sincera, não percebe isso. E tem muitos, né? E enganos que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. Quer dizer, adoração, perseguição vai ter. Quando os 1844, quando as 144 mil vier pregar a última mensagem do Evangelho, vai ter perseguição em massa e vão aplicar às pessoas a adoração à besta, aceitar a marca da besta. E enganos que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido. Aí está, né? Estados Unidos, igual Roma papal, dragão, Satanás, que sustenta a besta. Versos 15, 16 e 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Igreja mais Estado, Estados Unidos. A igreja teve, a Roma Papal teve os templários como o Estado na Idade Média. Agora eles vão ter os Estados Unidos. E que nós devemos se atentar à profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, que devemos orar cada vez mais para nos passar a mensagem e aplicar a nós mesmos, aplicar às pessoas. Apocalipse 15, verso 2. Vitoriosos da besta da sua imagem. E devemos também ser vitoriosos, não aceitar o selo da besta e da sua imagem. É sempre andar com Jesus Cristo, sempre andar no caminho reto e não aceitar a marca da besta.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o se adora, de sorte quase assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, a marca da besta. Qual seria a marca substituída da falsa autoridade de anticristo, do anticristo? Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E mudou. Daniel 7:25. Mudou os tempos que o mundo hoje, todos os dias, termina à meia-noite, e o mundo termina, e os dias terminavam no pôr do sol, como está em Gênesis, que fala, passou-se o primeiro dia. Quer dizer, tardes e manhãs. Tardes era a noite e manhãs era o dia. Quer dizer, pôr do sol. Hoje, os dias terminam à meia-noite. Mudou os tempos mudou os tempos. Festas que eram cristãs, mundanas. Mudou tudo. E leis que eram as leis de Deus, que criou suas próprias leis. E também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Tá vendo? O sábado aparece 106 vezes as menções do sábado. Quer dizer, e não tem uma menção falando de domingo. Não tem. Ezequiel 20:20. Santificais os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quebraram o quarto mandamento. Jesus não mudou a lei, nem autorizou mudá-la. Portanto, seu sinal, o Santo Sábado, também não mudou. Apocalipse traz uma série de advertências para que os que alteram a palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Aí está os 10 mandamentos, que não farás para ti imagens de escultura. Cadê? Não tem. Tiraram. Daí tacaram como segundo mandamento, não tomaram seu santo nome em vão. Aí o quarto mandamento, que é o lembra-te do dia do sábado para santificar, fizeram um terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Olha só. Aí começaram a falar, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar. Que não pecar contra a castidade é não adulterarás. Não furtarás, não levantar falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçará a casa do teu próximo. Quer dizer, nem a mulher do teu próximo. Que era um mandamento só e se tornaram 2 mandamentos, para tornar 10, porque eles tiraram um mandamento. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador. Exatamente, Gênesis 2, 2, 3. Catecismo da Igreja Católica que mudou. Eles, os católicos, alegam que o sábado foi mudado para o domingo. O dia do Senhor certamente é o decálogo, como é evidente. Nem existe exemplo de maior jactância do que a mudança do dia de repouso grande, dizem eles. É o poder da autoridade da igreja, visto haver dispensado os 10 mandamentos. Augsburg Confession. Quer dizer, é tudo histórico, hein? Ela, a Igreja Católica Romana, subtrai o quarto mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus e substituindo pelo domingo, como dia santificado. Povo de Deus, se atentam a isso. A Igreja Católica, em virtude de sua divina comissão, mudou o dia do sábado para o domingo. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única que autorize uma santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo. Foi a desculpa que eles tacaram para que o povo também guarde o domingo, que é a ressurreição de Cristo. Cristo não falou guardar o domingo por causa da minha ressurreição. Não falou. Eles tacaram essa desculpa. E por ordem do chefe da nossa igreja, que preceitou
tal ordem do sábado sem ser do Antigo Testamento e não obrigar mais ao Novo Testamento. Quer dizer, falou que não devia mais ler o Novo Testamento, olha só. Sinal na mão, Eclesiastes 9:10. Sinal na fronte, Deuteronômio 6, versos 6 e 8, Romanos capítulo 7, verso 25, Ezequiel capítulo 3, versos 8 e 9, Apocalipse capítulo 14, verso 1, 17 e verso 20. Constituição Norte-Americana, Suprema Corte dos Estados Unidos, 1961. São constitucionais leis estaduais que obriguem o fechamento do comércio aos domingos. Está acontecendo. Ellen Goodwhite falou, os sindicatos vão fazer uma grande tribulação como nunca houve. Quer dizer, está acontecendo. Tem lugares que têm comércios fechados. Verso 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Johannes Paules II, Papa II. Quer dizer, 666. Muitos falam de Vicarius Filii Dei, que é o sistema papal. Aqui eu falo de um homem que sofreu a ferida mortal e que foi curada. Papa João Paulo II. O nome dele dá 666. E o 7, que é a perfeição, 323 vezes na Bíblia, misericórdia e juízo. 92 vezes na Bíblia, o homem. Renda anual de Salomão, 666 talentos. E o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro. 1 Reis, capítulo 10, verso 14. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música de toda a espécie. Por isso odiei esta vida, porque esta obra se faz debaixo do sol. Me era penosa, sim, toda a vaidade de aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 2, versos 8 a 11 e 17. Renda anual de Salomão, desafio de Lúcifer, eu e o meu 6 vezes. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu assentarei, aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Ele está ao norte, né? O rei do norte, o Papa, está regendo o Papa ao norte, como ele queria. 6. Babilônia, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Daniel 3:1. 6 instrumentos diferentes na orquestra. Daniel 3. Árvore e poder babilônico, mencionado 6 vezes. Belsazar louvava 6 deuses. Daniel 5:4. Apocalipse e Babilônia 6 vezes. Torre de Babel, nós 6 vezes. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. Apocalipse 17:5 fala. Apocalipse 17 fala inteiramente de Roma, Roma papal. E vou trazer aqui no meu canal. Ecumenismo, que vão ser as 3 mensagens satânicas que eles vão ter. Tem as 3 mensagens angélicas, vão ser 3 mensagens satânicas, que é do ecumenismo. Protestantismo, catolicismo e espiritismo, que são as 3 mensagens satânicas, falsa piedade e paz, 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Ezequiel 22, 26. Seus sacerdotes cometem violência contra minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quando aguardam dos meus sábados, ele de maneira que sou desonrado no meio deles. E tem 2 caminhos, né, que você pode escolher. O da verdade, que é de Deus, ou da mentira, que é Satanás. Tem 2 caminhos, não tem o que ficar em cima do muro. Não podem, Jesus mesmo fala, né? Não tem como ficar em cima do muro. Ou você escolhe a Deus ou a Satanás.
e vamos orar para fortalecer a nossa fé, que nós devemos ficar do lado do nosso Salvador e não do inimigo. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!